E o pior é saber que eles têm pai, têm mãe, têm responsável, que sabe, que vê esse tipo de coisa e deixa isso acontecer. Tudo por engajamento e tudo por dinheiro. Você que segue esses adolescentes que estão se expondo dessa forma, também está compactuando com isso e está ajudando nesse processo que é chocante. Então aqui nesse vídeo eu vou dar continuidade, essa é a parte 2 do meu vídeo a respeito do Ítalo Santos e da Camilinha e do Felca, que trouxe aí informações super importantes e relevantes a respeito desse caso, que é um caso muito grave. Então eu vou continuar passando o vídeo e fazendo react. Então bora lá, que é um assunto bem sério, bem grave. Só que antes de entrar no vídeo, no assunto, eu vou pedir para vocês já me apoiarem aqui no meu vídeo, deixando o seu like aqui no meu vídeo, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativando o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Então, sem mais delongas, bora entrar nesse assunto. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu facilmente imagino esse... Gente, é assustador, principalmente, como que os pais desses adolescentes vê uma coisa dessa e deixa, e apoia. Eu acredito que porque muitos deles tinham uma situação financeira complicada e acaba que teve uma mudança de status social com essa exposição, mas, gente, isso não se justifica. O que vale a vida do seu filho, a mente dele, a formação dele, né? Será que vale a pena? Entende? Que tipo de cidadão você está criando e educando? Mano, comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! Quê? É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada... Criança, adolescente, ficar, chipar. Eu acho isso tão absurdo, mas tão absurdo. Porque, assim, são adolescentes, muitos ali crianças, alguns são crianças ainda. E, assim, gente, não tem que chipar nada, não tem que ficar. Eu fico imaginando se isso fosse... menino com menino, menina com menina, essas pessoas estavam achando isso bonito. E o que mais me choca são lá milhões de pessoas acompanhando isso, seguindo, dando engajamento. As redes sociais, inclusive, desse Ítalo Santos, o canal do YouTube dele, é maior do que o próprio Felca. Então eu fico pensando, que tipo de pessoa segue e acompanha esse tipo de conteúdo, entre aspas, né? Piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Tô com muita fome, não. Eu já fui comer 2 minutos. Obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi a vida lá. Camila! Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô, imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que E vem. ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor. Adolescente ali de 13, 14 anos, com tatuagem, e vivendo uma vida ali de um adulto, sabe? Dentro de entre aspas, né? Uma casa com questão de sexo. Gente, tipo assim, é absurdo a gente ter que falar sobre isso, porque parece que é algo tão óbvio e é, assim, assustador. Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje. 12 anos. 12.
17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É isso que eu tô vendo? É, né? É. A exposição e escrito: Camilinha dorme quase sem roupa com seu namorado, ou com Miguel, se eu não me engano. Gente, tudo menor de idade. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a... Ele é o criador e publicador dessas cenas e eu fico pensando quem são os espectadores que assistem e consomem isso. E aí o Felca traz essa questão de que muitas pessoas que assistem e consomem isso são... Vou deixar aqui escrito, né? Porque não pode falar para não gongar o vídeo. Mas como que as pessoas assistem isso e acham normal isso acontecer? A problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações, a problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela, existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no... E esse vídeo aqui, em que essa moça, né, essa adolescente, Camilinha, ela tá se esfregando em um ambiente ali com bebida, com uma música tocando e ela se esfregando nele. Isso é o mais real e mais comum do que a gente imagina. Porque eu lembro que o ano passado eu estava dando aula em uma escola e teve um adolescente que ele tinha, se eu não me engano, 17 anos. Ele veio comentar comigo que um ano antes, ou seja, ele tinha 16, ele chegou a alugar um espaço de festas. E ele estava bebendo bebida alcoólica, ele, os amigos dele, e que nessa festa rolou de tudo. Gente, 16 anos de idade, alugando um espaço de festa para poder levar outros adolescentes e fazer o que queria ali. Então eu fiquei até chocado, eu falei, gente, mas nem eu que tenho 30 anos de idade faço uma coisa dessa, imagina um adolescente, né, tipo... sem às vezes a supervisão de um adulto. Então isso infelizmente tem se tornado cada vez mais comum e isso é assustador porque é uma adultização desses adolescentes e das crianças. Colo do adolescente ela é aplaudida, vira atração com direito a ângulos especiais. Por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? É o que eu sempre falo, quando você segue, quando você compartilha, quando você dá like nesse tipo de conteúdo, você está estimulando. Quando você vai lá e segue esse Ítalo Santos e essa Camilinha, você está dizendo que o que eles estão fazendo é bacana, é legal. Então, gente, por isso que eu já fiz vídeos aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, inclusive, comentando a respeito disso. Quem estamos seguindo nas redes sociais, para quem você está dando engajamento, para quem você está dando poder. Porque quando você segue essa pessoa e acompanha o conteúdo dela, você está dando poder para ela. Então esse tipo de conteúdo que você quer estimular são adolescentes em uma festa com álcool, se esfregando um no outro. É isso que a gente acha bacana, acha interessante. Eu não estou querendo fazer aqui um julgamento de valor e nem ser uma pessoa púdica
sabe? Mas eu acho que tudo tem idade e o momento. E eles não têm idade para isso, são adolescentes, né? Então, é bem problemático. Pode ter sido uma surpresa. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de ensaia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela estava exausta, não estava confortável continuando. Uma questão pra você: enquanto ela dança, para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a ser um produto para um público. Aos 17 anos, a Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios. Um pós-operatório, enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimentos estéticos. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade ela começou a postar conteúdo desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha. E é assustador saber que essa adolescente com 13 anos de idade postava esse tipo de vídeo dançando assim, com a bunda pra cima, e é tido muitas vezes como algo normal. E assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam pra limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mas... e tem adulto ganhando dinheiro com isso, né? Acaba que eles também, os adolescentes estão ganhando e a família desses adolescentes também estão ganhando, mas vale ressaltar aqui que os adultos estão expondo esses corpos tudo por engajamento e dinheiro. Festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show... Eu não sabia nem que isso era permitido, com 17 anos de idade, colocar silicone. Eu nem sabia que isso podia, porque o corpo nem terminou de formar ainda. Show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico. Tudo pelo número. Um dos piores casos de adultização, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Aí tem vários outros casos que o Felca vai comentar a respeito dessa adultização e essa sexualização de adolescentes. Mas o que me deixou mais chocado, né, em tudo isso é pessoas que esses adolescentes, eles têm pai, mãe, têm um adulto que seria responsável por eles e mesmo assim não estão zelando por esses adolescentes. E, gente, é extremamente chocante, é assustador. Como eu falei aqui já, eu não quero fazer um discurso púdico ou tentar de pudor, entende? Mas acho que tudo tem idade. Uma coisa é uma pessoa com 30 anos de idade responsável por si estar em uma festa, curtindo, ou com uma roupa mais curta e dançar. Agora, outra coisa é um adolescente de 15, 14, 16 anos de idade estar fazendo isso. É estarrecedor. E como que nós, enquanto sociedade, seguimos, tem gente que segue esse tipo de pessoa e de conteúdo e consome isso. E normaliza isso, porque isso não é normal. Uma criança de 12, 13 anos de idade não tem que estar dançando e rebolando desse jeito, né?
Então, pessoal, o que vocês acharam aqui desse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like aqui no meu vídeo. Se inscreva aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita. E ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!